Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir. Eu sou o Kentamura e hoje a gente está no quarto vídeo dos nossos estudos do livro Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, que você sabe é de Eckhart Tolle. No vídeo de hoje ele conta um pouco de como foi o primeiro lampejo de despertar que ele teve, né? E é claro, ele vai continuar a falar sobre o ego. Então, vamos lá? Antes da gente continuar, você já sabe, vou pedir para que você deixe seu like, deixe seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Continuando nossos estudos, como eu falei, nós estamos agora em uma parte onde o Eckhart conta como foi o seu primeiro lampejo de consciência. Isso aconteceu quando ele estava no metrô e resolveu seguir uma mulher que parecia uma louca, falando consigo mesma, muito brava. O Eckhart estudava numa grande universidade em Londres e essa mulher saltou na mesma estação de metrô que ele, então ele resolveu segui-la. Mas conforme ele foi seguindo, descobriu que ela foi exatamente para o mesmo local que ele. Ela foi para a universidade, né? Só que depois ele perdeu ela de vista. Aquilo mexeu muito com ele, porque para o Eckhart a universidade era o local onde tinham pessoas muito, extremamente inteligentes. Então não fazia sentido para ele, uma mulher louca daquele jeito, gesticulando, falando sozinha, entrar dentro daquela universidade. Mas ele fala no livro que ali ele começou a entender que pensamento sem consciência é o grande dilema da humanidade. E o que ele quis dizer com isso? É que vivemos pensando, pensando, pensando e nos identificamos com os nossos pensamentos. Mas os nossos pensamentos não são o nosso verdadeiro eu. Eu, por exemplo, conheço algumas pessoas inteligentíssimas, mas que estão completamente inconscientes quanto à nossa essência e propósito neste plano. Mas voltando à nossa história, o Eckhart pensou e disse em voz alta: Espero não acabar como essa mulher. Nisso, um homem olhou para ele como quem diz: Que louco, falando sozinho. E o Eckhart, vendo a reação do homem, pensou exatamente isso. Eu já estou como essa mulher. A única diferença é que ela estava mergulhada em raiva e eu em ansiedade. Assim, ele entendeu que as loucuras da mente são diferentes apenas em grau, em relação ao quanto nos identificamos com os nossos pensamentos. Aquele foi o primeiro lampejo de consciência que ele teve, porque até então ele acreditava que o intelecto era o maior poder que nós poderíamos ter. Meses depois, ele teve mais uma comprovação disso, através de um triste episódio quando ele descobriu que um de seus professores tinha cometido suicídio. Era justamente um professor a quem ele admirava muito, exatamente pela inteligência que tinha. Como uma pessoa tão inteligente poderia tirar a própria vida? O Eckhart veio a despertar 3 anos depois, mas na época em que o professor cometeu suicídio, o Eckhart não entendia como isso era possível, e isso chamou muito a atenção dele. Tanto o professor quanto ele, por mais inteligentes que fossem, não sabiam nada sobre o ego. Na sequência, ele continua a falar mais sobre o ego. Segundo o Eckhart, o ego precisa de conteúdo e estrutura para agir em nossas vidas. Eu já falei aqui em outros vídeos o quanto a maioria das pessoas se identifica com o externo. Veja, por exemplo, milhares de pessoas olhando nas redes sociais a aparente vida perfeita de pessoas e artistas famosos, desde suas roupas, corpos esculturais, casas, viagens, aviões e uma vida luxuosa. Mas da mesma forma que o Eckhart percebeu que a sua loucura era apenas diferente em grau em relação àquela mulher do metrô, a nossa identificação com o externo em relação a outras pessoas também só difere em grau. Talvez eu e você não tenhamos um jato particular que nos faça sentir mais importantes ou imponentes
em relação a outras pessoas, mas talvez um carro novo ou até mesmo um par de tênis ou uma roupa nova possa nos fazer sentir assim. Em outras palavras, quantos de nós buscamos a felicidade em conquistar coisas? Será que você acha que vai ser feliz quando conquistar a casa dos seus sonhos? E se não conquistar, vai ser infeliz? Entende? Enquanto nos identificarmos com o ego, iremos nos ater ao conteúdo, ou seja, vamos nos identificar não pelo que somos, mas sim pelas coisas que temos ou não temos. E a estrutura? A estrutura que ele fala é a compulsão, é a necessidade de se identificar com alguma coisa. E se a gente parar para pensar, vamos ver que isso é uma loucura completa, porque o ego jamais se satisfaz. Uma criança, quando constantemente recebe tudo o que seu ego deseja, cria uma compulsão por identificação e assim quer mais e mais. Ela entende que tem valor se ganhar coisas. E é como se fosse uma droga que lhe dá prazeres por um pequeno período de tempo. E assim, quando ela recebe algo que queria, deixa aquilo num canto e passa a não dar mais tanto valor assim. E por quê? Porque uma vez que aquilo é meu, o ego passa a buscar um novo desejo, uma nova posse, uma busca infinita do ter para ser. E não pense que é apenas com crianças. Da mesma forma são os adultos, apenas mudando o conteúdo, né? Ou para falar num linguajar mais claro, apenas mudando os brinquedos. E essa busca infinita é a maior dor provocada pela sociedade de consumo criada pelo ego. Por isso é tão importante compreender essa questão. Isso não significa, por exemplo, que não vamos ter nada do externo e voltar a viver como homens das cavernas. Até porque, até mesmo entre eles, devido ao ego, deveria até existir disputa de quem ficava com a maior caverna, certo? Então, o Ekar ensina que devemos aprender a reverenciar as coisas. Reverenciar não é no sentido de adorar as coisas, mas sim no sentido de tratar com consideração e amor tudo que temos. Por trás de cada coisa, até mesmo de uma pedra, como a gente já falou, existe energia, a vida universal, única. Por trás de cada existência existe a vida de todas as coisas, de todas as formas. Ter consideração por tudo que tem ou venha a ter faz com que a gente desenvolva o sentimento de gratidão. Consequentemente, entendemos que cada objeto não é de fato meu, e sim está ao meu dispor através de provisão divina. É dessa forma que criamos amor e gratidão ao invés de apego e identificação. Mas, se usamos as coisas para ressaltar o nosso eu, tal coisa é minha, é meu, é fruto do meu esforço, não há como ter reconhecimento verdadeiro e manifestar amor e gratidão pelas coisas. Quando se fala numa sociedade econômica, a única medida de progresso é ter mais. E é essa busca descontrolada pelo poder que é a doença da humanidade. Ele fala que é como uma célula cancerosa que deseja apenas se multiplicar e vai se multiplicando até acabar com o próprio corpo que a alimenta, e assim encontra a própria morte. Se você assistiu o meu vídeo sobre o princípio da correspondência, já viu aqui, mais uma vez, a lei da correspondência nos ensinando, né? Quanto mais alguém tenta preencher a vida com coisas, menos ela vai sentir a vida como ela é, menos ela vai sentir a vida dentro de si. E mais uma vez, não se trata do que temos, e sim do quanto nos identificamos com o que temos. Uma pessoa pode não ter muito e mesmo assim ser extremamente apegada às coisas que tem. Eu acho que eu já comentei, mas vou reforçar. A gente normalmente pensa em dinheiro, mas digamos que uma pessoa faça musculação para que outras apreciem seu corpo, para que essa pessoa se sinta mais bela. Nesse caso, ela está fazendo, na verdade, para se sentir apreciada, está fazendo pensando no externo. Em outras palavras, está identificada com o conteúdo. E até mesmo se você gostaria que a sua família, por exemplo, fosse de outra maneira.
Isso mostra o peso que o externo tem sobre você. Lembre-se, não é sobre dinheiro e matéria, é sobre o quanto buscamos a felicidade no externo, no que está fora de nós. Mas mesmo na questão financeira, não crie uma aversão a viver uma vida rica e plena. Isso seria confundir as coisas. Apenas entenda que ela só será plena, verdadeiramente, quando a gente compreender que não é preciso ter para ser. Para finalizar o vídeo de hoje, o Eckhart faz algumas perguntas que eu acho que todos nós devemos fazer para que a gente entenda o quanto, em qual grau o ego pode estar atuando em nossas vidas. Será que determinadas coisas me despertam um sentimento sutil de importância e superioridade? A falta dessas coisas me faz sentir inferior em relação a quem tem mais? Você menciona ou mostra as coisas que tem para aumentar o sentido de valor do olhar dos outros e do seu? Costuma ficar ressentido ou ressentida, ou se sente diminuído ou diminuída na percepção do seu eu quando descobre que alguém tem mais que você? Pois é, se você baixar as barreiras e permitir refletir profundamente, vai ver que é como o Eckhart disse: em algum grau, mesmo que mínimo, nós encaixamos em pelo menos uma dessas perguntas. Mas isso não é para nos fazer sentir mal, e sim para que ajude a gente a perceber o grau de identidade com o ego que nós podemos estar nesse momento. Então faça a si mesmo ou a si mesma sempre essas perguntas, ok? Pois nós precisamos estar sempre observando os nossos pensamentos. E aí, tá ficando interessante? Depois, se você quiser, comente aqui algum exemplo que você tenha de identificação com o ego. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e com os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir.